Continuando então nosso estudo de A Conspiração, Gênesis 6, de Gary Wayne, vamos falar sobre os filhos de Deus. Interpretar os filhos de Deus, da narrativa bíblica de Gênesis 6, como descendentes de Sete, é plausível, mas está incorreto. Essa conclusão é uma suposição e não fato. E a Bíblia não suporta essa posição de maneira nenhuma. Assim, nós temos um problema. Se claramente esses filhos de Deus não são a progenia de Sete, então quem são essas figuras inexplicadas? E daí aqui Gary menciona aquilo que eu já mencionei, que a explicação está em Jó, capítulo 1, verso 6, que diz: um dia anjos, o termo anjos em hebreu para filhos de Deus, vieram se apresentar diante do Senhor. Então aqui ele está identificando os filhos de Deus como anjos, anotados, a notação que consta na nova versão internacional, anjos e interchangeable, então trocável por filhos de Deus. A gente viu aqui na King James que fala realmente filhos de Deus, não fala anjos. Deuteronômio usa o Deuteronômio 32, verso 8, usa o termo filhos de Israel. Mas se nós anotarmos, se nós olharmos a anotação na página de baixo da página, nós achamos uma intrigante alternativa, tradução alternativa. Então vamos dar uma olhada nesse Deuteronômio 32. E diz o seguinte aqui em 32:8: quando o Altíssimo, Deus, dividiu entre as nações a sua herança, quando separou os filhos de Adão, definiu os termos do povo conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Então dá a impressão que Deus ele dividiu as raças entre esses vigias. Fala, você vai cuidar desse povo, você vai cuidar daquele povo, você vai vigiar esse povo. A minha porção, disse o Senhor, é Jacó, a minha porção é Israel. Esse é o meu povo escolhido, é ele que eu vou chamar de meu. E daí, claro, sabemos que na sequência houve toda a história de Israel, teve a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus encarnado, que veio para abrir a porta da salvação para os gentios, etc, etc. Aí teve tudo isso, é uma história de 1.600 páginas, 4.500 anos de história. Obviamente a gente não vai falar de tudo isso num vídeo de 5 minutos. Então é curioso que em alguns trechos da Bíblia fale realmente dos povos divididos entre príncipes. Que, por exemplo, eu vou dar um exemplo para os senhores. Estamos, portanto, aqui em Daniel capítulo 9, onde o profeta narra o seguinte: enquanto eu estava falando e orando e confessando os meus pecados e o pecado do meu povo Israel, apresentando a minha súplica ao Senhor meu Deus pelo santo monte do meu Deus, sim, enquanto eu estava falando em oração, o homem Gabriel, a quem eu tinha visto numa outra visão, na visão no princípio, impelido a voar rapidamente. Então a gente vê aqui um homem, ele fala homem, mas é Gabriel voando rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. Então quando fala, não tem nenhuma menção de que anjos voam, tem sim senhor, tá aqui. Daniel capítulo 9, verso 21. Então, o Gabriel se aproximou de Daniel no meio dessa e disse o seguinte: ele informou e falou comigo, disse: ó Daniel, eu saio agora para te dar habilidade e entendimento. Então, veja só, Daniel estava orando, pedindo súplicas para Deus, pedindo entendimento, pedindo habilidade, pedindo esclarecimento, implorando perdão, e um anjo veio atender a oração. Então, coisa boa nós orarmos pedindo para Deus a habilidade, pedindo entendimento, pedindo sabedoria. E no início das suas súplicas, disse Gabriel, veio a ordem. Então, assim que ele começou a orar, Deus falou: Gabriel, vem até aqui. Você vai fazer isso, aqui estão suas ordens, parta agora. E ele partiu como um general, como um soldado parte para uma batalha. E venho mostrar-te, pois tu é grandemente amado. Então aqui ele deu um conforto extra aqui para Daniel, querendo dizer, Deus te ama. Olha que coisa maravilhosa. Quem dera nós tivéssemos essa
um dia nós pudéssemos ouvir isso também. Então considera a visão. 60 semanas são determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade. E daí, ele, numa outra ocasião, continuando essa série de visões sobre o fim do mundo, Daniel novamente teve uma outra visão, e o anjo novamente veio até ele e disse: Daniel, homem grandemente amado, entenda as palavras que falo e põe-te de pé, pois a ti eu sou enviado. E quando ele falou-me essa palavra, levantei-me tremendo. E ele disse: Não temas, Daniel, pois desde o primeiro dia em que tu dispuseste seu coração para entender e para humilhar-te perante Deus, as tuas palavras foram ouvidas e venho por tuas palavras. Então está aqui uma dica maravilhosa para nós, um segredo para nós. Desde o primeiro dia que dispôs o seu coração para entender, humilhar-te perante o teu Deus. Então a intenção era boa, ele queria sabedoria, e ao mesmo tempo ele se humilhou diante de Deus, ele confessou a fraqueza própria dele. Então que nós façamos o mesmo. As suas palavras foram ouvidas e eu venho por causa da sua oração. Porém, o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. E Miguel, um dos principais príncipes, veio me ajudar. E eu permaneci lá com os reis da Pérsia. Olha que coisa bizarra, senhores. Então ele estava vindo de algum lugar, a gente supõe, ele veio do céu. Mas pelo visto não foi tão automático quanto a gente imaginava. Porque no meio desse caminho, um tal de príncipe do reino da Pérsia veio lutar contra Gabriel. E eles ficaram lutando 21 dias. Os senhores imaginam, é igual aquelas... os senhores me perdoem a franqueza, mas vocês imaginam aqueles desenhos animados japoneses que uma batalha dura 4, 5 episódios? Eu imagino algo épico desse estilo, 21 dias de luta. Quem dera um dia a gente pudesse ver o quão incrível isso foi. E Miguel, um outro anjo, veio ajudar. Um dos principais príncipes. Então, é uma das formas de se chamar os anjos é como príncipes. Ele veio ajudar. E daí ele conseguiu escapar do príncipe da Pérsia e veio até Daniel. Inacreditável, incrível. Então tá claríssimo quem são os filhos de Deus. São os anjos. Assim, nesse contexto aqui, no contexto que interessa para nós de Gênesis 6, os filhos de Deus são os anjos. Mas muito mais que isso nós aprendemos nesses trechos. Nós vimos que há uma batalha, há uma guerra contínua entre os anjos que são fiéis a Deus e os malignos. Então, quando João fala, e Pedro também, eu acho que João que fala que o mundo pertence ao diabo. O rei do poder do ar, ou seja, de todos os meios de comunicação, é o diabo. É ele que é o rei da música, do cinema, da internet, de tudo. Tudo pertence a ele. Por enquanto, né? Ele está usurpando a posse de tudo. Um dia ele vai ser tirado. Então, quando a gente vê... por que será que o mundo está nesse estado? Porque está havendo uma guerra enorme. E nós somos tanto o prêmio dessa guerra e os reféns dessa guerra. E porque quem ganhar vai nos ganhar e nós estamos aqui como reféns no meio dessa guerra, numa zona de guerra. Nós vivemos numa zona de guerra, senhores. E só para encerrar, muitas pessoas me mandam e-mail, me interpelam, me criticam e falam: mas nada do que você fala bate com a teoria da evolução. Não é para bater mesmo, porque a teoria da evolução é uma mentira. Darwin é uma mentira. Como você ousa? Você não acredita na ciência? Eu acredito na tecnologia, eu acredito em pesquisar, desenvolver novas tecnologias. Agora, essa ciência, entre aspas, cujo único objetivo é tentar tirar Deus da jogada, porque a teoria de Darwin, o único objetivo dela é tentar explicar a criação sem um criador. Eu falo, como que pode ser tão perfeito e maravilhoso se não existir Deus? Isso dificulta muito a vida dos ateístas. Daí Darwin, obviamente não foi o primeiro, mas veio trazer uma alternativa, certamente inspirado pelo diabo, do que poderia ser uma explicação plausível. É plausível, mas não é verdade. Nem tudo que é plausível é verdade. Você pergunta pro seu filho: onde você estava ontem? E ele fala: eu fui em tal lugar. Pode ser que seja plausível, mas será que é verdade? Então, senhores, se Deus existe, não é necessário evolução, não é necessário bilhões de anos, nada disso.
pode ser exatamente como está nesse livro. E se Deus não existe, então acabou a história. O que nós estamos discutindo? Ou existe ou não existe. Se ele existe, primeiro que a evolução não pode existir. Porque não tem nada a ver com a narrativa que está aqui. E se Deus existe e esse livro é real, a evolução é fake, é falsa, então já acabou a discussão. Agora, se ele não existe, do que nós estamos falando, afinal? Para que essa discussão? Se você não acredita que Deus exista, simplesmente ignore isso e siga a sua vida. Agora, se Deus existe, percebam que encaixa perfeitamente o mundo ter 7.000 anos, as coisas já nascerem prontas, o ser humano e a criação estar definhando em vez de evoluindo, porque a Darwin fala que está tudo evoluindo, ficando melhor. Deus diz, está tudo piorando, ficando pior. Então, se ele existe, se isso aqui tudo é verdade, Deus nos criou perfeitos, o homem traiu Deus, se aliou a Lúcifer, acreditou em Lúcifer, comeu o fruto simbólico do bem e do mal, se é real, e nós agora estamos numa luta pela alma, pela eternidade, uma luta que culmina com a jogada de mestre de Deus de vir ao mundo como Jesus Cristo e se oferecer para justificar o injustificável, mas o sangue dele é tão precioso que ele justifica o que ele quiser, a justiça dele é infinita. Se isso tudo é real, nós não precisamos vir de macaco. E se nós viermos de macaco, nada disso é real. Nada disso é real. Ah, mas por que o macaco parece um pouco com a gente? Talvez porque foi o mesmo criador que criou um e outro. Por exemplo, o gato tem olho. Nós temos olhos também. O gato ouve, nós também ouvimos. O tucano, ele come e digere alimento. Nós somos tucanos, nós somos gatos. Não. O mesmo criador, o mesmo artista desenhou um e desenhou o outro. O mesmo artista moldou um, moldou o outro. Por isso há semelhanças na criação, porque o artista é o mesmo, porque o criador da obra-prima, da obra da criação é o mesmo. Então, ou um ou outro, ou a criação ou a evolução. E se os senhores não acreditam em criação, então não tem sentido nenhum nós estarmos discutindo. Se os senhores acreditam, também não tem sentido nenhum estarmos discutindo, porque encaixa perfeito. Se Deus criou com poder infinito o universo, ele não precisa de bilhões de anos para criar, ele pode realmente criar em 6 dias. E se ele não criou, então tudo isso aqui não tem o menor sentido. É simples assim, senhores, eu não forço ninguém a acreditar nenhum nem outro. Mas a vida é feita de escolhas, a minha claramente está sendo feita, a minha foi feita. Façam as suas. Espero que tenham gostado e até a próxima.